achou? Quem achou diz amém. Amém, Jesus. Diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos ao verso 1, todos nós juntos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Podem sentar, meus irmãos. Quero conversar com vocês um pouco sobre esse texto aqui. Esse texto é conhecido como a Galeria da Fé. Aqui nós temos um capítulo inteiro que vai do versículo 1 até o versículo de número 40, falando sobre feitos de homens que tiveram fé em Deus, que confiaram em Deus e caminharam em segurança com o Senhor. Nós temos uma definição aqui, é uma definição técnica sobre fé. A definição que o autor aos Hebreus nos dá é o seguinte: que ter fé é você ter certeza de que coisas que você está esperando vão acontecer. E a segunda parte dessa definição é ter a convicção de fatos que não se vê. Então nós temos aqui duas partes dessa definição. A primeira delas é você carregar uma certeza absoluta, uma certeza inamovível de dentro de você, de que algo que você está esperando vai acontecer. E a outra é você crer em fatos que você não pode atestar pela razão e pela ciência. O conceito de fé que a gente vê hoje é um conceito de fé contrário a esse de Hebreus aqui no capítulo 11. Hoje a gente vê uma fé que está sendo estimulada na igreja, uma fé que quer ser uma fé palpável, a concretização da fé, a materialização da fé. As pessoas dizem que essas campanhas que eles usam elementos e coisas é para estimular a fé, porque se não fizer o povo não tem fé. Então o que se faz? Se faz a campanha do chaveiro. Aí diz: olha, esse chaveiro aqui nós vamos consagrar, nós vamos ungir esse chaveiro aqui e vamos ficar não sei quantos dias orando, e você vai pegar esse chaveiro aqui e você vai levar para sua casa, e esse chaveiro aqui, a tua fé vai fazer com que nesse chaveiro entre uma chave de um carro que você está esperando. E aí a fé da pessoa é estimulada a tocar em algo palpável. Ela precisa ver alguma coisa para ter fé. Então é esse tipo de fé que tem que ser ensinado. Tem que dar algum elemento, eles chamam isso de ponto de contato. Tem que ter um ponto de contato, uma rosa, uma vassoura ungida, um lenço ungido. Tem que ter alguma coisa para tocar, porque senão como é que o povo vai ter fé? Só que Deus está nos dizendo que a fé é exatamente o contrário. Que a fé é você crer sem ver, é você crer sem tocar, é você crer sem ter nada que aparentemente te prove cientificamente. Esse é o nosso chamado para a fé. É para você pisar num vazio, mas certo de que tu vai pisar e vai afundar. Esse é o chamado para a fé. Irmãos, nós cremos em coisas que não dá para explicar pela razão humana. A convicção de fatos que não se vê. Por exemplo, quem aqui crê na ressurreição de Jesus? Levanta a mão. Todos creem na ressurreição de Jesus, não creem? Quem aqui crê que Jesus de fato existiu, que veio a esse mundo, pisou nessa terra, andou por 33 anos e alguns meses aqui nessa
podem comprová-los? Pela ciência ou pela razão? Alguém aqui pode dizer, não, pastor, tem como comprovar isso? Alguns de nós aqui fomos testemunhas oculares desse fato. Alguém viu a crucificação aqui? Veja tudo. Pô, você me olhou, eu perguntei. Alguém viu a crucificação assim, ele me olhou, foi levantando a mão, eu falei, não é possível. Não é possível, pô. O pessoal de São de Matusalém, mas é de brincadeira. Não há ninguém que tenha visto a crucificação. Por quê? Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Nós não vimos, eu não vi, mas há algo dentro de mim que me faz ter essa fé e essa certeza de que aconteceu. Isso é fé. Eu não preciso de provas materiais, eu não preciso de provas arqueológicas, eu não preciso de provas científicas, ainda que a ciência comprove fatos. A ciência comprova que de fato houve um grande dilúvio, que a Terra, em um dado momento, há muitos anos atrás, experimentou uma grande enchente. A ciência comprova isso. A ciência comprovou, ali, a arqueologia embasou essa comprovação científica de que de fato foi encontrado no fundo do Mar Vermelho rodas de carros que eram puxados por cavalos, que são as rodas do carro de Faraó, quando entrou no Mar Vermelho para pegar o povo. Lá, coisas de Gênesis são comprovadas hoje e são provadas pela ciência. Alguns fatos são comprovados. Agora, isso não acrescenta em nada a minha fé, porque eu não preciso disso para crer. Eu não preciso disso para crer. Eu não preciso de nada disso para crer. Por quê? Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Se você precisa ver para crer, é porque você não tem fé. Quando Jesus ressuscitou e Tomé ficou titubeando naquela, é ele, não é, ele manda Tomé tocar e depois Tomé toca nas feridas dele, e aí Tomé passa a crer e diz assim: você creu agora, mas bem-aventurados não foram os discípulos que viram para crer, porque os discípulos viram, por isso eles creram. Eles precisaram ver, e mesmo vendo, muitas vezes foram incrédulos, não acreditaram na ressurreição. Jesus teve que aparecer 1, 2, 3 vezes, 4 vezes para eles. Ficou 40 dias andando com eles na terra, comeu peixe com eles no mar de Tiberíades, entrou numa casa fechada e soprou sobre eles o Espírito e concedeu paz ao coração deles. Falou particularmente com alguns deles, mas muitos deles não creram, mesmo tendo visto milagres e prodígios, visto Deus em carne e osso, não creram. Por isso ele falou assim: mais bem-aventurado, mais feliz não são vocês, são aqueles que creram sem ver, que somos nós. Nós não vimos nada do que está relatado aqui na Bíblia, nada que nós vimos, nada que nós somos testemunho ocular, mas nós cremos. E nós somos em coisas absurdas que, sob o ponto de vista humano, racional e científico, é absurdo. Nós cremos que um dia os céus vão se rasgar e os céus serão enrolados como um pergaminho ou como um grande tapete, e nós vamos ver um estrondo, um estrepitoso estrondo dos céus, que é o ressoar da trombeta de Deus, e vai haver um clarão que vai poder se ver desde o norte até o sul, desde o oriente até o ocidente, e o Cristo poderoso e glorificado vai arrebatar a igreja, vai haver um sumiço rápido, um povo vai sumir. Nós cremos nessa loucura. Agora, como é que se explica isso? Como é que se explica isso? Tem explicação para isso? A ciência explica isso? Tanto que quando acontecer isso, já está sendo preparado para as autoridades públicas darem uma satisfação, e eles vão dizer que foi um ataque de OVNIs, que pessoas foram abduzidas. Vocês sabiam disso? Já existem documentários de pilotos de avião, inclusive da FAB, meu pai era da FAB, ele sabe bem disso, que os pilotos não podem divulgar isso,
que há registros de pilotos dizendo que viram objetos não identificados, do tamanho tal, da forma tal, do jeito tal. Então, já tudo uma preparação para que o mundo acredite nesse engodo que será dito por conta do arrebatamento. Por quê? Porque falar de arrebatamento é uma loucura. Então tem que ter uma explicação lógica, científica, racional. Por que um monte de gente sumiu? Por que o piloto de avião sumiu e o avião caiu? Por que o trânsito teve um caos danado? Por que o mundo virou de cabeça para baixo? Um monte de gente sumiu. Por quê? Porque houve uma abdução. OVNIs extraterrestres chegaram e abduziram pessoas. Eles vão dar uma explicação lógica. Agora, o que a gente crê? A gente crê que vai haver a ressurreição. E pessoas que morreram, irmãos, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, há 3000 anos atrás, que não há nem mais nada desse indivíduo, não há nada desse indivíduo, não há mais nenhuma composição orgânica, nem física desse indivíduo. Nós cremos que no dia do arrebatamento os mortos ressuscitarão no melhor da sua forma. Por que eu creio nisso? Porque a fé é a convicção de fatos que não se veem. Eu não vi, mas eu creio. Eu creio que por conta da ressurreição de Cristo, pessoas que tinham morrido por aqueles dias ali, estavam enterradas lá no cemitério de Jerusalém. Diz a Bíblia que o poder da ressurreição de Jesus fez com que mortos saíssem do túmulo e entrassem na cidade. Um monte de gente estava morta quando Jesus ressuscitou junto. Ressuscitou junto. Eu vi isso não, mas eu creio. Eu creio que vai haver um juízo final. Creio. Por quê? Porque eu tenho fé. Essa é a verdadeira fé. Não é a fé que precisa ver para crer. Não é a fé que precisa de um ponto de contato para crer. Não é a fé que precisa de alguma materialização para crer. Isso não é fé, é crença. Há uma grande diferença entre fé e crença. A crença, ela depende de algum elemento. A crença depende de uma varinha de cordão. A crença depende de um galho de arruda. A crença depende de algum objeto, de algum elemento. A fé não depende de nada. Eu não estou vendo nada, eu não vi nada, eu não acompanhei, mas eu tenho fé. Eu creio. E se o mundo inteiro acordar no dia seguinte dizendo que o cristianismo foi uma história inventada e trouxerem comprovações científicas, dados científicos mostrando que Jesus nunca existiu, que os discípulos nunca existiu, que foi tudo uma fábula, eu vou continuar crendo. Amém. Porque a minha fé não depende mais de nada. A minha fé não depende mais de nada. É algo lá de dentro, é algo que é implantado por Deus. Por isso que diz que a fé é dom de Deus, é Deus que implanta. Então, se você quer fé, peça a Deus. Quer sabedoria, peça a Deus. Quer fé, peça a Deus fé. Uma fé que não depende mais de nada. Ela só existe em Deus, ela não depende mais de nada. Ela crê no impossível. O maior exemplo de fé que nós encontramos nas Escrituras, e foi alguém que creu sem ver. E a primeira lição que nós aprendemos nesse texto aqui, que fé é crer no que não se vê. Eu posso repetir isso comigo? Fé é crer no que não se vê. Vocês estão vendo aqui? Se vocês começarem a olhar para aqui, vocês conseguem ver anjos aqui ao nosso redor? Tem alguém que fala, estou vendo, mas está vendo? Está vendo? Agora, quantos aqui creem que esse lugar está cercado de anjos do Senhor? Eliseu foi cercado pelo rei da Síria. Está cercado pelo rei da Síria. O moço que está com Eliseu, quando vê aquele Eliseu, fica apavorado. Fica morrendo de medo. Ele diz, agora nós estamos perdidos. Olha, quantos carros e quantos homens e quantos soldados do rei da Síria me cercaram, Eliseu. O que a gente vai fazer? Eliseu falou, tu não está enxergando nada. O moço falou, não estou enxergando nada, segundo Reis capítulo 6. Não estou enxergando nada. Aí Eliseu ora e fala, Senhor, abre os olhos desse moço, para que ele possa enxergar aquilo que ninguém vê.
para que ele possa enxergar que muito mais são os que estão conosco do que os que estão com o rei da Síria. E quando ele ora, de repente as escamas caem dos olhos do moço que estava com Eliseu. Quando ele ora, diz o texto que aquele lugar estava rodado por carros e cavalos de fogo do Senhor, rodeando, um número muito maior do que o exército inimigo. Por quê? Porque fé é crer no que não vê. Aleluia. Fé é sair de casa sabendo que o Senhor deu ordem aos anjos dele ao meu respeito. Você não está vendo nada, mas tem. A gente não vê, mas tem. Ter essa certeza que tua vida é guardada pelo poder de Deus. Tem um dia que eu fui pregar num lugar, numa igreja, eu estava passando uma situação muito difícil, uma situação de temores, de angústias que eu estava vivendo, e estava com alguns temores dentro de mim. E naquela oração eu falei: Senhor, me dá a companhia dos teus anjos. Estou tão desencorajado para chegar naquele lugar, para pregar, estou assim, estou assado. Deus, me dá a tua companhia nesse dia. Eu orei só para Deus, não vi nada, fui andando, não vi nada, não senti nada, não senti ninguém me tocando. Quando eu cheguei naquela igreja, quando eu assumi o púlpito para pregar, uma irmãzinha veio lá de trás e falou assim: pastor, tem 2 anjos poderosos aí do teu lado. Eu falei assim: até ter ouvido a minha oração, ele está falando isso para me alegrar, mas eu não ouvi a minha oração. Mas Deus tinha dado de fato ordens para anjos nos guardarem. A gente não vê, mas Deus dá ordem o tempo todo. Eu estava me lembrando de três episódios que o inimigo das nossas almas tentou ceifar a minha vida. Pelo menos 3 episódios. O Marco estava me mostrando uns vídeos de acidentes, o carro estava me lembrando de alguns deles. Eu não tenho dúvida nenhuma que foi anjos de Deus tirando e desviando. Um deles era bem novinho, estava com meu primo, nós estávamos andando pela calçada, e uma calçada bem curta. Eu não servia ao Senhor ainda, mas Deus já me conhecia, Deus já tinha me escolhido no ventre da minha mãe. Eu só não sabia disso ainda, mas Deus já tinha um propósito, um plano para a minha vida. E nós estávamos andando ali numa calçada, do lado um muro. Já viu esses muros antigos que é feito com um tijolo, aquele tijolo pesado? É um muro desse tipo aí. Estava eu e o William andando ali na esquina da Rua Olga.